Tem aí, inclusive, o vídeo, né, do momento em que ele foi detido, ou na verdade expulso do shopping. Para quem está acompanhando pelo nosso canal no YouTube, Rede Pernambuco de Rádios, consegue inclusive ver o jovem, né? Inclusive, geralmente quem usa esses sinais assim, né, tem uma cara meio de, né? Vamos ouvir a fala, põe no início novamente o vídeo, para que a gente possa ouvir. Vai ficar famoso esse merda aqui. Aí é com ele. E aqui é comigo também, né? Ó, Na minha liberdade. esse merda aqui vai ficar famoso aqui, ó. Sabe nem que porra é essa? Sabe nem que porra você tá no braço aí? Seu merda. Eu não vou fugir, não. Pronto. Para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo o Dr. Ricardo Corte Real para explicar melhor para a gente o que é que diz a lei brasileira com relação a isso. Dr. Ricardo Corte Real é advogado especialista em causas criminais e processo constitucional. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, um prazer recebê-lo, viu? Bem, olá a todo mundo, cumprimento aos ouvintes, cumprimento também a esse fantástico radialista, jornalista daqui da cidade, da região, que é Cristiano Bassan. E para tecer algumas considerações preliminares sobre esse aspecto, a gente deve entender que, antes de tudo, a gente vive hoje um mundo que provavelmente não vai entrar em outra guerra mundial. A gente já passou por 2 guerras, foram fenômenos bem trágicos para a história da humanidade, com várias mortes, com tudo. E hoje fica mais nesse sentido de ideologia. Mas quando a gente volta para ver, muita gente sofreu, muita gente morreu. Então existem símbolos hoje que carregam, de certa forma, o sangue que foi derramado, acho que por 6 milhões de pessoas naquela época, por muitos judeus, pelos povos semitas. Então, o que a gente puder fazer em termos de história e do direito para apagar essa parte triste do último século, a gente deve fazer. O Brasil, ele, na própria Constituição Federal, Bassan, de 1988, no artigo 5º, que é o artigo que elenca basicamente os direitos mais preciosos que a gente pode ter, que são os direitos fundamentais, eles vão do artigo 5º ao 17º. Precisamente no inciso 42 do artigo 5º, a gente trata sobre o dispositivo do racismo, certo? Diz que o racismo ele é imprescritível, inafiançável, sujeito à pena de reclusão, que será definido nos termos de lei. Quando a Constituição ela diz, posteriormente, que vai haver uma lei para regulamentar um inciso, um dispositivo constitucional, a gente conhece isso como norma de eficácia contida. E para você ver que o tema era tão importante que depois de um ano, o próprio Constituinte regulou uma lei sobre o racismo, em 89, que foi a Lei 7.716, a antiga Lei do Racismo. O que aconteceu? Em 1997, houve uma regulamentação legislativa que fez surgir a Lei 9459, que instituiu vários artigos nessa antiga Lei de Racismo, e dentro desses artigos está o fato, basicamente, que aconteceu ontem no município de Caruaru. Esse artigo é o artigo 20, no parágrafo 1º, quando ipsi literis, certo? Quando a denominação do próprio artigo é dizer que, de certa forma, artifício, de certa forma, dispositivos, de certa forma, apetrechos, que a gente possa fabricar, veicular, produzir, que tenham a ver com aquela lógica nazista, como a própria cruz suástica, como você bem colocou no começo, eles todos denotam aquele episódio triste que a gente passou, que foi essa Segunda Guerra Mundial. Então o Brasil ele criminaliza isso, o Brasil ele criminaliza essas condutas que façam lembrar a gente esses períodos tristes que o mundo passou. E o que acontece? Talvez naquele caso concreto em Caruaru, o jovem foi retirado do shopping, a meu ver, como uma medida certa, certo? Apesar de não saber a identidade correta dele, a idade que ele tinha naquele momento, mas foi uma medida certa, pelo teor de segurança. E o jovem alegou que está no seu direito de liberdade. E aí é que a gente vai para o grande questionamento. Nesses direitos que eu falei para você, fundamentais, que existem na Constituição, não existe direito fundamental absoluto. Até o direito fundamental à vida ele é relativizado em caso de guerra. Acho que você deve ter uma informação sobre isso, certo? Quando em caso de guerra a pena de morte ela pode existir no Brasil. Então, a liberdade que ele estava ali, ela não é maior do que esse direito negativo de relembrar esse período triste que a gente passou, esse período que é um período banhado de sangue, de certa forma. Acontece que
o caso passou-se, tomou uma repercussão midiática forte, então, de certa forma, vai ter alguma finalidade jurídica naquilo, porque talvez, se fosse um caso que não tivesse sido filmado, não tivesse caído em mídia, talvez pudesse não dar em muita coisa. Mas como realmente caiu, vai ter uma conclusão disso tudo. O que é que a gente pode tomar também como conclusão daquilo? A suástica que ele usava no braço era uma suástica realmente que fazia apologia ao nazismo, porque, Bassan, é interessante, mas pouca gente sabe, que antes da Segunda Guerra Mundial, aquele símbolo era usado como símbolo de boa sorte. Aham. É um símbolo, inclusive, budista, um símbolo hindu, que significava fortuna, boa sorte, e os próprios nazistas se apoderaram daquilo como um sinal de zombaria. Entendi. Entendesse? E aquele com o círculo branco e as bordas vermelhas é o símbolo predominantemente da suástica nazista. Então, ele realmente é condenado. Acontece que hoje pela manhã houve uma atualização desse caso perante a Polícia Civil de Caruaru e identificaram que esse rapaz ele é menor de idade, certo? Então, ele tem 17 anos. Então, num possível processo criminal, a gente não poderia nem analisar se ele tem alguma doença mental, para que ele pudesse vir, ao invés de sofrer uma condenação com uma pena, que ele sofresse uma medida de segurança. Então, sendo ele menor de idade, a gente volta para aquela grande discussão que talvez vá aparecer na mídia nos próximos dias, nas próximas horas, que é, existe possibilidade, existe espaço de se discutir a redução da maioridade penal do Brasil? Entendeu? Que, obviamente, afasta um pouco o tema da discussão da gente. Nesse caso, ele é de menor idade. É menor de idade, tem 17 anos de idade. Então isso talvez poderia até demonstrar certa inocência em usar aquele símbolo, talvez não tendo aquela potencial consciência da ilicitude, que é inclusive uma característica da culpabilidade que traduz o crime no Brasil. Então isso seria uma discussão que, caso ele fosse maior de idade, a gente poderia fazer no tribunal. Mas como ele é menor de idade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo próprio Código Penal, né, porque o Código Penal, no artigo 27, diz que os maiores são os imputáveis, que são os maiores de 18 anos, obviamente que não possuam doenças mentais, né, nem desenvolvimento mental retardado. Eles podem sofrer penas. Sendo ele menor de idade, aí você me pergunta, o que é que restaria a ele? Restaria bem que a Polícia Civil, junto nos seus procedimentos, ela, para judicializar aquele caso, e buscar que o menor seja tratado, de certa forma, é mais ou menos assim que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz, tratado por um ato infracional análogo a este crime, que seria este crime no caso de vincular, de patrocinar, de promover, de divulgar essa suástica nazista. Talvez, eu volto a você a dizer, talvez por inocência ou talvez não, a gente não sabe. Sim, certo? sim. Isso. Agora, doutor, a gente percebeu ali no ato que ao perceber que ele estava com aquele símbolo, algumas pessoas praticaram uma espécie de hostilidade e os seguranças retiraram ele do shopping. Ele realmente não tem esse direito de estar portando um símbolo como aquele? Essa é a primeira pergunta. E segundo, a gente, nos últimos anos, tem observado um aumento nesse tipo de comportamento. O radicalismo, e aí ambos os extremos, têm crescido no nosso Brasil. A que se deve isso, doutor? Veja, Bassan, respondendo a primeira pergunta, naquele caso, a atitude do segurança do shopping, a atitude daquele pessoal que se juntou para hostilizar, para inclusive proferir algumas palavras de baixo calão com ele, estava, a meu ver, não posso dizer que estariam erradas, mas também não posso considerar que você agarrar uma pessoa no shopping e chamá-la daquele nome seria algo certo, entendeu? Porque é uma pessoa que não tinha nada a ver com aquele fato. Só que o que existe? O ato que ele esteve ali na hora de estar portando aquilo é um ato atentatório à própria democracia brasileira. Se a gente pensa no regime totalitário, a gente pensa no regime contrário à democracia brasileira. Então foi mais ou menos aquele aspecto que teve na prisão, inclusive daquele deputado Daniel Silveira. Tu lembra daquilo? Sim. Ele foi preso pela Lei de Segurança Nacional, porque numa fala ele atentou contra a democracia, mesmo que efetivamente não viesse a destituir a democracia ou fazer algo legislativo que viesse a abalá-la. Então ele foi preso preventivamente. Aquela retirada, de certa forma, preventiva do shopping, ela, a meu ver, foi certa por isso. Porque ele era um ser humano andante que estava atentando à própria noção de democracia que a gente tem no Brasil. E respondendo a segunda pergunta sua, que é a pergunta sobre esses ódios, essa polarização que existe hoje no Brasil, já partindo um pouco para o lado da política, a gente, eu acho que desde 2014, 2015, está vivendo uma sociedade bastante mediatizada, bastante digitalizada. Então, quando a gente dá informação na palma da mão para todo mundo, a maioria das pessoas, essa maioria, ela se sente na necessidade de tentar pensar mais, tentar construir pensamentos, tentar achar que sua opinião é verdade. E a gente tem que entender que qualquer ser humano que na cabeça
pense que só tenha verdades, não tem vocação para ser humano, mas tem vocação para ser um Deus. Então, essa polarização que existe hoje entre esquerda e direita, ela faz muito mal ao Brasil, e porque a gente vê que essa esquerda e direita se refletem em posições odiosas. Quem é de esquerda tem ódio a quem é de extrema-direita, quem é de extrema-direita tem ódio, fica aquele discurso de comunista, de fascista, não sei o quê. Isso faz muito mal para a democracia brasileira. Eu acho que a tendência, Bassan, inclusive eu achei em 2018, na última campanha federal, que seria diminuir para os próximos anos, que a gente pudesse talvez ter algumas disputas mais pragmáticas, de trabalho. Mas, ao meu ver, eu creio que a disputa presidencial que hoje está escrito vai ser uma disputa, mais uma vez, odiosa, de extremos, de polarização. E a gente tem que aprender com fenômenos pequenos como esse de Caruaru, que talvez não sejam tão pequenos assim, porque envolve uma simbologia muito forte. Mas a gente tem que aprender a evoluir, a amadurecer enquanto sociedade, porque não só o direito, não só a política pode chancelar o nosso dia a dia tão bem quanto nós mesmos, né? Com nossos atos, com nossa educação, com nossa forma de enxergar o mundo. Para finalizar, doutor, a gente viu que a Polícia Civil esteve na residência dele nesta sexta-feira. O que é que pode acontecer com ele, sendo de menor, os pais é quem responde? Como é que fica a situação? Veja, Cristiano, nesse caso, como eu disse previamente no discurso, foi atualizado pela Polícia Civil de Caruaru que eles apreenderam certo menor, então a gente não pode usar o termo prenderam, não pode usar o termo foi recluso, a gente tem que usar o termo apreenderam porque se trata de uma apreensão. Por quê? Porque é uma menor de idade, ele tem 17 anos. Reitero que talvez, se fosse para um processo criminal, a gente teria uma discussão muito forte na teoria da culpabilidade, se ele tinha potencial consciência daquele ilícito, do ilícito de portar aquilo no braço, sabendo que seria um ato atentatório à própria democracia e um crime. Mas nesse caso, o que acontece é que ele vai responder sobre um ato análogo, que é um ato parecido, certo, com esse crime, e vai ficar naqueles termos que a gente basicamente encontra no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a obrigação de reparar o dano, pode ser também a liberdade assistida, contanto que não seja aquela pena do trabalho forçado, que essa é proibida pelo direito brasileiro aos menores de idade. Mas vai ficar basicamente nesse processo mais estritamente administrativo do que judicial, entende? Entendi. Ok. Mais alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto, doutor? Bem, eu espero que talvez com esses causos, que não são pequenos, mas esses causos até simples, na verdade, possam ensinar a gente que a história ela é diferente da memória, Bassão. Tem gente que entende história, que estuda história, mas não sabe a memória, a dor que talvez tenha sido perder um parente naquela época, a dor que tenha sido perder um pai, uma mãe que sucumbiu pelo regime nazista, pelo regime totalitário que afagou, né, a Europa naquele período, não só na Alemanha, teve em Portugal também, que foi o franquismo, teve na Espanha, que foi o salazarismo, na Itália, que foi com Mussolini. Então a gente tem que enxergar que essa democracia, apesar de ser um regime ruim, eu sempre lembro dessa frase que aprendi na Faculdade de Direito, que dos piores regimes é o melhor que tem. Então a gente tem que saber que a democracia é o início e o fim de tudo que a gente pode fazer enquanto sociedade. Doutor Ricardo Corte Real, queremos agradecer a sua participação e disponibilidade conosco para esclarecer este assunto, tá bom? Eu que agradeço. Até mais. Programa Pernambuco no ar.